Fala pessoal, estou fazendo outro vídeo aqui para explicar alguns assuntos importantes novos e já abordar outros assuntos que já foram ditos no primeiro vídeo, porém alguns não entenderam. Bom, para quem usa cheater no servidor, recomendo que não puxem arma, não usem Rapid Fire, não usem Speed Hack, não usem mod de parkour, não usem mod de voar. Auto-reparo. Auto-reparo só consta caso o admin esteja vendo você ou se for denunciado, não consta no anti-cheater. O anti-cheater, o moderador ou superior, ele usa o comando /cheat e aí aparece caso um jogador tiver com possível teleporte, jogar pessoal para o alto e qualquer outra coisa do tipo. Então eu recomendo que não usem os cheaters que eu disse, porque eles são certeza. Outra coisa, colete também não é acusado. Aliás, colete é acusado sim, porém não é ban automático. Então o admin tem que verificar de acordo com o anti-cheater que acusou. Bom, tem alguns comentários aqui. Um falou referente ao AVC. Ele realmente foi banido pela primeira vez com motivo plausível. Porém o segundo não foi plausível, porque daí em diante o Ademir começou a ter uma rincha com ele, por isso que começou a surgir aquele boato de substat Ademir, porque o Ademir ele baniu várias vezes o AVC sem motivo, e da última vez o Boris baniu ele apenas porque o AVC digitou Gentalha no chat, e não tem como saber de fato se o Gentalha foi diretamente ao Boris ou não. Por quê? Simples. Tinha várias pessoas próximo ao AVC, ou seja, não dá para saber se aquele Gentalha foi diretamente ao Boris sem ao menos ter uma conversa entre os dois, sem saber o contexto. Então isso foi injusto sim, porém ele não aceita, pois, como eu disse, o Boris se considera um ditador ignorante, sem respeito e desumilde. Bom, tem outro comentário falando referente a Jurema. A Jurema ela não administra no servidor, ela só loga para poder fazer evento e ainda assim a coisa rápida. Tem membros da administração que está ali há 5, 6 meses e ainda assim nunca conversou com ela e quando conversou foi 1 minuto e depois nunca mais. Por quê? Porque a Jurema não faz. Tipo, é como se ela não fizesse parte da administração, pela falta de responsabilidade dela. E ainda assim ela está na administração. O moderador Josué, ele era da administração, ele era membro do exército, na vida real mesmo. O Josué ele ficou 1 mês e meio ausente e por conta disso ele foi expulso. E a Jurema, que está há mais de 5 meses, basicamente sempre ausente, ela não foi expulsa. Por quê? Porque ela está no meio dessa panelinha de amigos e não a panelinha em si, que no caso envolva ela. A Jurema também tinha meio que um relacionamentozinho com o Tink, então por conta disso ela acabava tendo benefícios em questão de ausência. Ela dizia no justificativa de ausência, porque lá no fórum tem um tópico de justificativa de ausência da administração. Então todos os admins que estão ausentes vão lá e postam o motivo que vai ficar ausente. Automaticamente a Jerema postava que estava com problema no computador, daqui a pouco dizia que voltou, daqui a pouco dizia que precisava se ausentar de novo. Outros membros da administração ficavam metendo o pau nela, falando mal por conta disso, e na cara ninguém fala, mas por costas, quando a pessoa sai, eles vão e falam, porque é assim que a administração do CVR é. Na sua frente é o seu amigo, é o seu conselheiro, é o admin que te ensina, mas nas suas costas você não passa de nada. Você não passa de um mero ajudante, por exemplo. É isso que acontece. Infelizmente, o que o Rafael disse faz sentido. Eu sinceramente não sei como tem gente que ainda consegue jogar nesse servidor. Cara, eu não vou cuspir no próprio prato que eu comi da mesma forma que foi outras pessoas que também jogaram. Igual eu já ouvi uns jogadores comentando em uma sala do Discord. Então, a gente não pode questionar algo que a gente jogou frequente. O servidor sim, ele é bom, porém a administração peca. Por conta da administração, o servidor acaba sendo ruim. Algumas regras, sim, de fato, vêm por conta dos próprios players, isso não tem como discordar. Mas muitas coisas poderiam ser evitadas, poderiam ser relevadas, mas a administração não aceita. Tanto que quando o William quis fazer banimento de cheater apenas quando de fato fosse um cheater que fosse prejudicar e chegar para o cara pedir para ele remover, ninguém concordou e foi aí que saíram vários membros da administração. Isso foi na época de 2016, por volta quando tinha o moderador Sprite do servidor 3, se não me engano 2 também, alguma coisa assim, o Yakuza, dentre outros administradores. Outra coisa, Overpower saiu uma vez na administração. Quando ele saiu, foi porque questionaram ele, porque ele estava resolvendo algumas coisas e nisso ele foi expulso porque ele comentou pro William, porque lá tem um ban desban.
Esse ban você comenta o seu print para poder aplicar o banimento em determinado player caso ele tenha feito algo errado. E automaticamente o Overpower comentou que ele estava fazendo mais que muitos outros moderadores, e por conta disso o William ficou bravo e acabou expulsando ele. E de fato foi verdade, o Overpower nessa época estava fazendo mais coisas do que os demais, e consequentemente ele acabou sendo expulso por conta disso. Porém ele voltou depois graças ao grupinho de amigos que ele tem, que são os da panelinha. Bom, vamos ver que tem mais comentários aqui. Vocês acham que as pessoas que gostaram de pagar dinheiro no servidor por fora, sem ser com coins e sim para comprar dinheiro com terceiros e imóveis, eram mais focados pelos ADMs para quando mesmo fizesse algo errado ser banido? Sim, sempre fizeram isso. Sempre focaram em questão a isso, independente. A única coisa que não acontecia era pessoas que gastam muito dinheiro no servidor. Por exemplo, o Vasconcelos da FH. Ele já chegou a gastar mais de R$1.000 no servidor em um mês. Eu tenho certeza absoluta que se algum admin banisse o Vasconcelos, seja lá por que for, o William ia desbanir. Porque o Vasconcelos dá muito dinheiro pro servidor. O Heisenberg. O Heisenberg ele gastou mais de. Ele deve ter gastado mais de R$500 em pouco tempo, porque ele pegou 400kk. E isso foi graças a compras. Entendeu? E ele vende coins também. Então, isso daí acabou resultando em digamos que uma vista grossa. Por quê? Porque o Heisenberg ele dá benefício pro servidor. O Matheus Unit e o Diego Zera. O Matheus Unit e o Diego Zera, eles basicamente participaram das diversas transferências de dinheiro que foram mais de 80 milhões. E tem registros. E se a administração mostrar para vocês, eles não vão mostrar tudo, porque isso não convém a eles. Entendeu? E esses dois não foram banidos. Eles não foram banidos por simplesmente serem amigos da panelinha. E quando foi questionado por que o Diego Zera e o Matheus Unit não foram banidos pelos mais de 80 milhões transferidos, simplesmente falaram que eles não se encaixavam no perfil dos demais que tiveram o banimento. Ou seja, não faz sentido. CVR, o servidor que banem por abuso de bug que tiveram a brilhante ideia de dar barra anúncio em jornalista ao mesmo tempo. Isso daí foram 16 dias. O banimento em si era para ser permanente, porque se fosse de fato um abuso de bug é banimento permanente e não temporário. Então não faz sentido ter esse banimento temporário, porque se fosse para banir de fato teria que ser permanente. Mas como são jogadores que eles não gostam, por isso que eles baniram apenas por esse tempo. E acabou dando aquela discussão literalmente. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nos comentários. De um tempo pra cá, a discussão está tremendo, tal. Aliás, ofendendo. O servidor 5. O servidor 5 não tem membros da administração que logam lá. E é simples. O seguinte da administração funciona da seguinte maneira. Tem 5 ajudantes no servidor 3.6, ou espalhado com 3 ajudantes e 2 moderadores. Todos vão pro 4. Tão pouco se importando com o 5. Por quê? Porque o 5 tem poucos players, digamos 100. Por conta de ter 100 players, não tem muita dúvida, não tem muito relatório. Acabam que estão pouco se importando, não querem ficar com sono, e por isso que não logam lá. Consequentemente, o servidor fica à mercê de cheaters ou com jogadores que estejam com de fato dúvidas. E quando você questiona pedindo para um ir, eles pegam e sobrepõem a sua voz e pedem para você não ir. Ou seja, eles estão pouco se importando com o servidor 5. E isso, infelizmente. Denúncia de cheater. Denúncia de aimbot. Não tem admin capacitado plausível para poder resolver denúncia de aimbot. Não tem. O admin que era competente para resolver denúncia de aimbot era o LK em um Melo. Infelizmente saiu. Foi expulso porque ficou por volta de 1 mês e meio sem PC, enquanto a Jurema ficou mais de 5 meses e ainda está ausente e ela não foi expulsa. Ou seja, você percebe a injustiça logo de cara, e o Inho sempre foi muito competente para resolver denúncia de aimbot. Porém, ele saiu infelizmente. Já ficou denúncias aí desde fevereiro do ano passado sem resolver. Resolveram agora e ainda assim sem saber direito. Então, tem denúncia aí que é deferida de aimbot, pode sim ser aimbot na certa, sim, com certeza. Mas tem muitos que podem não ser e ainda assim dão ban. Então acaba que começa um jogo de, foda-se, entendeu? Outra coisa, um jogador falou hipocrisia referente a estar informando essas coisas. Não é apenas um membro da administração ou um ex-membro que está falando essas coisas. São vários que sempre quis falar essas coisas, mas acabou não dizendo porque tinham medo. Porém, com todo esse rebuliço que está acontecendo do descaso da administração com os players,
isso está começando a vir à tona, da mesma forma que começaram a ameaçar referente aos bugs e começaram a ficar com medo. E, inclusive, o William baniu o jogador que anunciou isso pelo motivo: foda-se, tô pouco me importando pelo seu bug, vai lá e posta pra todo mundo. Inclusive, galerinha que tem esse vídeo aí, posta mesmo, porque o William precisa mudar e ele não aceita que a administração dele é incompetente, que se tiver 5 ali que salva é muito, que é o Samuel, o Andrade, o Freitas, o Element, e pode ter mais alguns ali também, que no caso seriam uns 2, 3 no máximo. O resto não tem competência, é falso, fala pelas costas e tão pouco se importando. Então não é hipocrisia. Quando você joga algo que você gosta, você permanece jogando, mas quando você vê que algo já está começando a sair do controle, você já começa a resolver, que foi o que está acontecendo. Então fica tranquilo, porque não tem nenhuma hipocrisia. Ninguém jogaria aqui, por exemplo, por 2, 3, 4 anos, apenas por depois pegar e lançar tudo pro alto. Entendeu? Bom, os comentários do vídeo foram esse, tem agora os assuntos que já foram abordados antes, porém eu vou reformular de novo, mas bem resumido, porque assim fica mais fácil para quem não entendeu com o outro modificador. Bom, a panelinha é o Thor, o Guilherme, o Boris, o Tink, o Ademir e o Rico Dou. Se você não apoia ele nas coisas que eles fazem, automaticamente você pode correr o risco de não subir de cargo, seja lá para moderador ou administrador, porque eles que comandam, conforme eu já tinha dito. Então, é recomendável que se você quer ser ajudante, você concorde com tudo que eles informam, porque assim você vai ter uma boa convivência com os demais membros e até mesmo para poder subir de cargo. Bom, a Jurema já falei. MR-Link, o MR-Link ele foi expulso porque ele estava focando um player, vendo o comando dele, procurando o jogador online para poder prender. Poderia sim ter provas, porque toda punição tem que ter provas, porém alguns não faziam isso, que eu também vou citar, caso eu não tenha citado ainda, mas se eu tiver citado eu vou citar de novo, porque o vídeo não está sendo editado, está sendo feito e já está sendo lançado do mesmo jeito que está, então não tem edição alguma. Então o MR-Link ele foi por isso, porém o MR-Link ele era muito maltratado pela administração, ninguém gostava dele lá, se tivesse 2, 3 que gostavam era muito, o pessoal tratava ele com ignorância, não respeitava ele, procurava motivos para ver ele expulso, mas enquanto não conseguiam, ficavam tolerando ele de forma desrespeitosa. A Clara e o Joaquim eles são amigos, eles conhecem alguns membros da administração, e por eles conhecerem alguns membros da administração, o pessoal já disse que eles não vão entrar nessa remessa de ajudantes, então Clara e Joaquim, sinto muito por vocês, infelizmente a administração é assim, vocês não vão entrar nessa remessa, talvez vocês possam até entrar depois disso que eu falei, então vocês podem agradecer caso vocês entrem, e se vocês entrar, vocês vão perceber que isso que eu disse faz todo sentido, porque a administração é incompetente sim, porém vocês podem salvar, já que não são incompetentes. O Boris, querendo ser ditador, ele trata as pessoas com ignorância, ele não tem respeito, ele se sente superior, ele é debochado, ele não se importa com os outros membros da administração, ele se importa apenas com ele mesmo. E Boris, eu sei que você vai estar vendo essa parte, só lamento por você, meu querido. Pode xingar quem você quiser, que você nunca vai saber quem está gravando, você nunca vai saber quem está por dentro disso, porque é gente que está aí dentro e gente que está aqui fora. Então, meu querido, eu sinto muito por você. Você não passa de um administrador incompetente, porque é isso que você é. Bom, somente amigos deles voltam para a administração. Aí o que ela pediu para voltar, conforme ela já disse para alguns jogadores, tanto no TS quanto no servidor, ela pediu para voltar. Passou uma semana que ela pediu para voltar, o Carlos L voltou para a administração. E aí o que não voltou. Por quê? Porque o Carlos ele conversa com todos os admins da panelinha, e aí o que não. Aí o que não tem contato 100% com eles, não conversava com frequência diferente do Carlos. E por conta disso, o Carlos voltou e aí o que não. O Boris voltou para a administração e era para ter voltado apenas de ajudante. Mas ele não voltou apenas de ajudante. Ele já pegou o moderador e passou menos de 2 semanas e ele já estava de administrador. O motivo é simples, porque o Boris é junto da panelinha, ligadíssimo com o Thor, com o Guilherme e com o Ademir. É como se fosse um triângulo amoroso. Isso que acontece. Então é por isso que o Boris já está de administrador novamente. Mas o Carlos e a Yuki, caso voltasse, teria ajudante. Da mesma forma que o SWAT, o Leon e o Nenzito ficaram. Ficaram mais de 1 ano e 5 meses de ajudante e ainda assim, quando pegaram o cargo, nem sequer logavam no servidor direito. Então, é apenas por isso que as pessoas conseguem voltar. A Yuki, ela recebeu nudes do administrador Rico Dou. Não fazia nem 2 meses que ela tinha entrado para a administração. E ela recebeu nudes. Apenas porque ela ficava brincando. Bora no Skypezinho.
Mas isso todo mundo da administração fazia, seja homem ou mulher, todo mundo. Ou seja, não tinha segundas intenções no body Skypezinho. Era algo que era brincadeira por conta do Mega e do Jove, que são ex-administradores também do servidor. E por conta dessa brincadeira, a Yuki mandou uma vez body Skypezinho e o Rikudou simplesmente pegou e mandou um nude pra Yuki, infelizmente mostrando o pênis dele pra ela. E ele já não fez apenas isso com ela, e sim também com a Jurema, tanto que a própria Jurema disse isso no grupo do WhatsApp. Então, se isso fosse informado para o William ia pouco se importar, porque para ele é indiferente o que os admins está acontecendo. Ele só quer o bem dele e o bem do servidor. Agora, se você tá satisfeito com as coisas que estão acontecendo, para ele pouco se importa. Ninguém recebe nada aqui, ninguém ganha nada, seja um muito obrigado, ou seja, toma 10k de coins, ou toma 10 reais na Steam, ou digamos, vou diminuir seu tempo de level para você upar de 40 em 40 minutos. Ninguém faz isso. A única coisa que o William dá é um salário admin de 3 mil no servidor, que não é nada, que isso daí você não faz nada no servidor. Então é isso que acontece. Um administrador que manda nudes permanece no servidor, enquanto outros que é ausente, que faz um monte de coisa, tá aí. Enfim, é complicado. O Guilherme, ele não indicou a Daniela, mas a Daniela foi indicada pelo Eduardo e por outros membros da administração. Mas o próprio Eduardo disse, tá aí, Guilherme, a indicação que você me pediu. E a única indicação quando o Eduardo disse isso foi a da Daniela. O Guilherme não indicou ela por simplesmente saber que eles estavam namorando. E se indicasse, automaticamente ela não iria poder entrar, ou iria ser questionado a entrada dela. A Rafaela, ex-admin, ajudante do servidor 2, foi a mesma coisa, era a namorada dele. Por conta disso que ela entrou. A Rafaela, ela passava informações da administração para players, da mesma forma que outros membros da administração fazia e ainda faz. Porém, como o William não gosta de aceitar essas coisas, acaba fingindo que não vê. Até mesmo os próprios da panelinha fica contando pro Over, que o Over já chegou e já começou a contar coisa da administração, que ele nem tava lá, e ele ficou falando no TS, quando ele namorava com a Yuki. Ou seja, ele ficava, só por conta de namoro, ele ficava espalhando essas coisas. E isso daí não foi de ninguém que pegou e espalhou, isso daí foi dito pelo próprio TS, dentro do TS da Los Cachorros, não foi um TS externo ou qualquer outra coisa do tipo. Então acaba que tudo está sendo explanado graças à incompetência de escolha dos próprios ajudantes novos que entram no servidor. O Dubai e a Lindsay eles não entraram para a administração por simplesmente conversar com o Viper. E como geral não gostava do Viper, por ele ser um admin competente, porém ele começou a fazer algumas coisas ruins, infelizmente, depois, mas por conta disso, fizeram que o Viper fosse expulso. O Viper não pediu remoção, o Viper foi expulso da administração. Graças à panelinha Ademir, Thor, Rikudou, Guilherme, Boris e Tink. Graças a eles, o Viper foi expulso da administração. E agora é eles que mandam, porque eles ficavam bravos quando não era feito alguma coisa. Então é isso que está acontecendo. E aí procuraram motivos para contraindicar o Dubai e a Lindsay para fazer com que eles não fizessem parte da administração, mesmo sem motivos. Diziam que eles não estavam ajudando o player, diziam que eles ficavam fazendo baderna e outras mil coisas, e nunca provaram nada. Por quê? Se tem uma contraindicação, automaticamente essa pessoa não corre um enorme risco de não entrar por conta dessa panelinha. A panelinha, ela encobre a merda dos outros. Então, se um admin que é amigo deles faz merda, para eles é indiferente. Eles só pegam e falam com a própria pessoa, então pouco se importando o que está acontecendo. Não repassam para o William. Se você fala alguma coisa pedindo para repassar ao William, eles vão e questionam. Eles não pegam, não digam para o William resolver. Até porque o William pega e só fala, vamos ver, vamos resolver. Mas quando vai ver, o William demora meses para resolver alguma coisa. Meses. Até porque vocês veem a atualização, né? Se a atualização do servidor demora meses e vem um negócio de prender arma diferente, que demora um mês para poder fazer isso, ou algo assim, é complicado. Meu querido, muda, William, muda seu servidor porque só está em decadência. Não venha dizer que seu servidor está com 700 players diário, não venha dizer isso, não venha dizer aquilo, isso pouco me importa. Quantidade não define qualidade. O seu servidor ter 700 players diário não significa que ele é um servidor muito bom. O servidor em si é bom, mas a administração e os players não. Por quê? A administração faz os players serem ruins. Não estou dizendo que todos são ruins, mas por conta da própria administração, muitos players se revoltam e começam a fazer as coisas. Então, comecem a mudar que as coisas mudam. E a administração, não adianta ficar falando mal no WhatsApp, não adianta ficar falando mal no TS.
porque isso não vai acabar, entendeu? Porque é verdade, se vocês sabem, por isso que vocês estão bravos, porque quem sabe que não é verdade não precisa ficar bravo desse jeito e revoltado. Não precisa sair falando mal de admin no fórum ou qualquer outra coisa do tipo, porque vocês sabem que ali vocês vão ter apoio, porque são pessoas que jogam no mesmo servidor que vocês e têm medo de dizer a verdade, porque sabem que quando dizem a verdade, o tópico é ocultado, o tópico é fechado e estão um pouco se importando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui, caso não tenha, eu já vou encerrar e aí depois eu mando mais. Ah, lembrei. Agora a gente criou um Discord, não vai ter os nossos nicks lá, obviamente. Quem tiver lá vai receber a voz e a gente está pouco se importando. Quem quiser saber mais sobre a administração, quem quiser ter prints da administração, qualquer outra coisa do tipo, é só você pegar e mandar mensagem para a gente no Discord, vai estar na nossa descrição do vídeo, Discord. Lá não tem permissões, ou seja, você só entrar, vai ter acesso ao chat, vai ter acesso ao bate-papo. E show, tranquilão. Vai estar na descrição. O PERC não entra na administração, porque o PERC ficava questionando membros da administração. O PERC, ele é um player que ele questiona muito, e por conta disso ele não entra, porque a administração não gosta de players que ficam questionando, porque eles não têm capacidade suficiente para poder responder uma reclamação. A administração não sabe analisar mods, já responderam alguns mods sem mesmo conferir, aí depois simplesmente pegam e falam que as coisas mudam. Quando vocês perguntam algumas dúvidas, eles te xingam por você perguntar essa dúvida. Quando vocês estão na sala de ajudante, respondendo as suas dúvidas todo nervoso, porque fizeram uma pergunta para você achando que de fato você está com interesse, eles estão rindo no privado de vocês por conta da sua resposta, eles estão debochando da resposta de vocês. Ou seja, a administração do CVR está pouco se importando com vocês. A administração do CVR não se importa com players, elas se importam com eles mesmos. É isso que acontece. Eles têm diversos benefícios e ainda assim eles não aproveitam o que ele tem. Eles não dão valor aos membros, aos players, porque sem os players o servidor não é nada. E sem os players o servidor fecha. Mas como o William se beneficia com o dinheiro, o William acaba aceitando tudo o que vem acontecendo. Enfim, ainda vai ter mais vídeos, porque ainda vai ter bastante prints para poder mostrar para todos, porque ainda todas as verdades não foram ditas. Por hora é isso, quem quiser mais é só comentar com suas perguntas, porque todas vão ser respondidas. E olha, só recomendo uma coisa, se for fazer alguma ofensa, pode ofender, mas não digita muito não, porque com 2 cliques eu oculto seu comentário e você nunca mais comenta lá. Aí você vai ter que criar outra conta. Então o tempo que você gasta comentando, eu gasto o mínimo só ocultando seu comentário e você fica de boa. Então é isso por hora. Quem quiser saber mais, só comentar, entra no Discord, a gente passa qualquer informação que você queira saber. Admin que quiser fazer uma visitinha no nosso Discord, entendeu? Sem problema nenhum. Fica tranquilo que não vai ter nenhum admin lá com o Car, que é ex-admin, com o nick dele. Fica tranquilo que vocês não vão ter como saber, entendeu? A gente tem métodos de saber se é vocês ou não, porque só vai permanecer na sala quem estiver falando por voz, para a gente saber quem de fato é. Se tiver com Clowfish ou com qualquer outro programador de voz, a gente vai banir automaticamente do TS, do Discord. Então eu não recomendo que alguém entre com modificador de voz, porque não vai adiantar. Só vai permanecer no Discord quem estiver com o microfone desmutado e provando a voz. Caso contrário, não vai permanecer, porque não vai ter fake nenhum ali no Discord. Por enquanto é isso. Qualquer coisa entra lá, comenta e tamo junto. Administração, vamos mudar porque vocês são muito incompetentes. As coisas precisam mudar com vocês. Vocês não são o que o pessoal esperava. Então é isso.